Olá, nessa nossa terceira videoaula, nós vamos aprender a criar uma planilha e a personalizá-la. Usar de algumas funções básicas do Excel, como a soma, tá? E aprender a usar alguns recursos que vão mexer na aparência da nossa tabela, ok? Para começar, eu vou abrir o meu arquivo, certo? Minha pasta de trabalho, então está aqui ela. Nesse caso, vou usar este modelo, o qual eu tenho aqui, vou deixar na descrição do vídeo, mas, como sempre, você pode utilizar um modelo seu, ok? Aqui do lado, eu deixei uma imagem, certo? Essa imagem é uma prévia de como a nossa planilha deve ficar, ou parecido, tá? Porque, como eu já disse, na hora da formatação, você vai ter que fazer de acordo com o que você desejar. Aqui embaixo, eu tenho a planilha formatada, que é exatamente essa planilha, a qual eu tirei a imagem para fazer acompanhamento. Certo? Primeiramente, a gente vai dar um destaque ao nosso título, tá? Então, no caso aí, DET Informática. Para que a gente possa dar esse destaque, a primeira coisa que nós vamos fazer é usar o recurso chamado mesclar células. O que seria o mesclar células? Seria unir várias células, duas ou mais células, em apenas uma única, tá? Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho que selecionar o intervalo de célula a qual eu desejo mesclar. Então, no meu caso aqui, o meu conteúdo está na célula A1. Isso quer dizer que é o ponto inicial do meu intervalo. Então, eu vou clicar e segurar em A1 e vou arrastar. Como eu desejo mesclar aqui até a minha coluna D, certo? Onde se encontra o último item, então simplesmente eu vou arrastar até D2, porque eu quero selecionar a linha 1 e a 2 até a coluna D. Ok, ao clicar, segurar e arrastar, soltei. Então, aqui no nosso grupo alinhamento, nós temos um comando chamado mesclar e centralizar, tá? Então, eu vou clicar nele. Observa que o meu conteúdo ele está no centro vertical da página, tá? Então, a gente mesclou. Observa que agora só tem um grande retângulo, tá? E a gente centralizou. Porém, para deixar um pouquinho melhor aqui, a gente vai poder também centralizar esse conteúdo dessa célula horizontalmente. Para isso, aqui ainda no grupo alinhamento, vamos observar que o centralizar aqui, ó, ele vai estar marcado. Porém, aqui está representado alinhar embaixo, tá? Para que possa ficar no centro horizontal, nós vamos clicar aqui em alinhar no meio. Ok, observa que agora o nosso conteúdo está exatamente no centro da nossa célula. No título, observem que eu também apliquei algumas alterações na fonte. Então, primeira coisa, com a célula selecionada, eu cliquei no tipo da fonte, no comando fonte e coloquei Arial Black, certo? Também aumentei o tamanho dele e coloquei o tamanho 22. Certo. Agora vocês vão observar que nessa parte aqui, o meu nome ele está um pouquinho maior. Tá? Eu posso diminuir o nome, ok? Ou seja, se eu quisesse colocar 18, por exemplo, observe que vai dar certo. Mas eu não quero fazer isso. Na primeira aula, nós aprendemos a ajustar a largura das nossas colunas, tá bom? Nesse caso, observe que não vai ser só na coluna do nosso título. Aqui a coluna A, por exemplo, a maioria dos itens, eles estão todos escondidos, tá? Assim como os títulos de cada descrição. O que nós podemos fazer? A gente aprendeu a posicionar o cursor do mouse entre as duas divisões, entre as duas colunas, e clicar e arrastar ou dar um clique duplo. No meu caso, eu vou dar um clique duplo. Observa que automaticamente já se ajustou. Porém, no meu caso, eu tenho mais de uma coluna. Assim como quando você for fazer, isso pode acontecer. Nesse caso, a gente também aprendeu nas aulas anteriores a selecionar toda a nossa planilha. Como assim? Eu clico nesse botão aqui, observa que tudo foi selecionado. Então, eu escolho qualquer uma das divisões entre as colunas e dou um clique duplo após selecionar tudo, que ele ajusta de uma maneira automática
todas as nossas colunas. Observa que todas elas foram ajustadas e adaptadas ao conteúdo de uma única vez. Ok, vamos prosseguir. Observe também que, no nosso caso aqui da nossa imagem, só afastar um pouco aqui para a esquerda, que ela se escondeu quando a gente aumentou a largura das colunas. Observa que eu também fiz algo parecido no subtítulo, Serviço e Ensino, ok? Então, o que foi que eu fiz? Tá? Eu fiz o mesmo procedimento que DET Informática. Selecionei o intervalo de célula desejado e mesclei, tá? Então, cliquei em mesclar e centralizar. Só que vocês vão observar logo que aqui do lado, certo? O meu ensino, né, o serviço de ensino, ele está alinhado à direita. Não tem problema. Simplesmente eu clico, no caso, para alinhar à direita. Se eu quiser alinhar no meio, também posso, ok? Apesar de como a linha não tem uma grande largura, não vai fazer muita diferença não nesse caso. Observa que eu apliquei um negrito e um itálico. Tratando-se da cor, observa que atrás, né, do nosso título e subtítulo, nós temos uma cor de plano de fundo, tá? Então, eu vou selecionar minhas células, tá? As duas que têm cor de plano de fundo parecida, e vou clicar aqui diretamente na seta que se encontra do lado desse baldinho de tinta. E aqui na hora de escolher a cor? Na hora de escolher a cor vai ser facultativo, você pode escolher a que você desejar. Então, no meu caso, vou colocar essa aqui, tá? Que foi a que eu usei no exemplo da tabela. Pronto. Ok, já personalizei o título, já mudei a cor do plano de fundo. Aqui embaixo, nós também vamos configurar para deixar ela parecida com a ilustração ao lado. Mas, primeiramente, você vai observar que nós temos alguns valores, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho o valor final dos produtos, porque eu tenho produto, quantidade, valor por unidade e o valor final. Esse valor final, ele representa o valor total das unidades que foram adquiridas, que foram compradas, tá bom? Ou foram vendidas. Nesse caso aqui, observe que nós temos a quantidade 10, no caso do DVD de programas, e temos o valor da unidade de 40, ok? No caso, R$40. Então, na lógica, para mim poder calcular um valor de uma determinada prestação ou de um determinado item comprado sob prestação, seria o valor da parcela vezes a quantidade de prestação. Aqui segue o mesmo raciocínio, só que vai ser o valor da quantidade vezes o valor da unidade. Ou seja, se eu vendo 10 DVDs de programas, então qual vai ser o valor adquirido desses 10? Vai ser 10 vezes o valor, no caso aqui, 40. Só que a gente não vai utilizar o valor dentro da célula. Por quê? Vamos observar que aqui, ó, se eu utilizar os valores de dentro das células, tá? Então meus cálculos não serão feitos automáticos. Porém, nesse caso aqui, só para mostrar, eu vou colocar o valor, a multiplicação do valor, e não do endereço de cada célula. Então eu vou colocar igual. Lembre-se que para poder executar um cálculo, eu tenho que colocar o sinal de igualdade. Vou colocar 10 vezes 40, ou seja, quantidade vezes valor da unidade. Ok, observa que o resultado, obviamente, foi 400. Eu vou dar um destaque nessa célula, tá bom? Para a gente não esquecer de fazer a mudança. Então, vou só trocar o plano de fundo dela, colocar aqui, por enquanto, amarelo. Não precisa você fazer isso na hora que você estiver praticando, a não ser por curiosidade. Pronto, então nas outras células nós vamos fazer o cálculo da maneira correta. Como seria? Primeiramente, nós vamos calcular o valor total dos pendrives, tá? Então, sinal de igual. Só que agora a gente não vai utilizar o valor exato, e sim o endereço da célula. Então, para mim fazer isso, eu vou simplesmente colocar igual o valor de quantidades, que no meu caso se encontra na coluna B e na linha 6, ou seja, como foi explicado na aula anterior, a célula B6,
vezes, tá? Por que vezes? Porque eu tenho que multiplicar o valor da quantidade pelo valor da unidade. Então, qual é o valor da minha unidade? 40. Se encontra onde? Em C6, ok? Então, vai ser igual a B6 vezes C6. Só lembrando que tanto faz você digitar ou clicar na célula. Ok, teclei Enter aqui, certo? O valor também foi calculado. Qual é a diferença de se usar um valor fixo e se utilizar o endereço da célula? Vamos ver na prática. Nesse caso aqui, onde eu destaquei a célula, eu usei os valores fixos. Então, vamos se dizer que minha quantidade de DVDs aumente. Eu vou colocar aqui 12. Observa que meu resultado não mudou, tá? Continua 400, porque eu multipliquei 10 vezes 40, tá? Então, por isso que não é tão aconselhável trabalharmos diretamente com o valor da célula, tá? O valor que contém dentro da célula, nesse caso, certo? Já aqui, ó, no caso dos meus pendrives de 8 GB, eu vou dizer que aumentou para 18. Observa que o cálculo já foi feito automaticamente. Quando eu inseri o valor e teclei Enter, o cálculo já foi feito automaticamente, tá? Então, foi só mais para curiosidade. Eu vou deletar aqui, certo? Esses dois valores, tá bom? E vou tirar essa formatação, a qual eu apliquei. Deixar normal. Beleza. Vou reajustar aqui os valores das quantidades, tá bom? Para não ter diferença da outra planilha, para você não acabar se confundindo. Então, agora a gente vai fazer o cálculo da maneira correta. Vou colocar igual, tá? B5, porque B5, a nossa célula se encontra na coluna B e na linha 5, vezes C5, ou seja, o nosso valor da unidade se encontra na coluna C e na linha 5. Sempre que eu mudar de linha, eu vou ter que mudar o número. Não vou mudar, no caso do cálculo, a coluna, porque a coluna permanece a mesma, tá? A coluna B e a C, elas permanecem com as devidas quantidades e valores unitários, mas a linha mudou. Nesse caso, se eu fosse calcular, eu iria colocar igual, certo? B6, porque eu estou na linha 6, vezes C6, tá bom? E assim sucessivamente. Outra maneira de se realizar um cálculo é colocar aqui, ó, selecionar a última célula do intervalo, ok? E clicar no seu cantinho, coloca o cursor do mouse até que ele fique no formato de uma pequena cruz, segura e arrasta até onde você quer calcular. Então todos os cálculos são feitos automaticamente. Outra maneira também bem mais simples, mas que essa só vai pegar um intervalo de sequência, é dar um clique duplo no cantinho. Ao invés de clicar e arrastar, eu posso dar um clique duplo, tá? Só que nesse caso, como eu dei o clique duplo, e aqui na linha 11 eu tenho o total, ele também calculou o valor de B11 vezes C11, tá bom? Certo. Agora eu vou deletar, certo? Observem que aqui está sendo exibido o resultado, mas no caso da nossa barra de fórmula, perdão, aqui em cima, observa que é exibida a fórmula que está escrita, tudo bem? Então, agora a gente vai só realizar os próximos cálculos, tá bom? Como assim? Vamos calcular o total de cada item. Aqui nós vamos ter esse total de quantidade. Para calcular esse total de quantidade, a gente vai ter que somar a quantidade de cada produto. Então, posso colocar igual, lembrando, não trabalhem com números fixos para que o cálculo seja realizado automaticamente. Então, eu vou colocar igual, onde se encontra o primeiro valor, em B5, segundo, B6. Então, vai ser igual a B5, mais B6, mais B7, mais B8, mais B9, mais B10. Certo? Então, o cálculo foi realizado. Só que observa que ficou repetitivo, muito mais. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um intervalo um pouquinho grande, tá certo? Mas a gente também pode resolver isso, tá? O Excel ele oferece diversos recursos.
E um dos recursos de bastante interesse de quem trabalha são as fórmulas e as funções, tá bom? No caso, para calcular o total das unidades, nós vamos usar uma função, a que se chama função soma, porque a intenção é somar. Vocês irão ver outras no decorrer desse curso. Para que eu possa usar a função soma, vou clicar na célula onde eu desejo aplicá-la e, claro, se é cálculo, tá, tem que colocar o sinal de igualdade. Então, eu coloquei o sinal de igual e agora eu vou colocar a função. Como nesse caso eu vou trabalhar com uma função, eu tenho que descrever a função. Nesse caso é a função soma. Observe que enquanto eu coloco, ele já oferece aqui, ó, algumas outras opções. Então, por que soma? Porque eu desejo somar. Tenho que abrir o parêntese. Esse parêntese indica que eu vou começar um determinado intervalo, tá bom? Que eu vou trabalhar com um determinado intervalo de célula. Então, ele define que eu vou iniciar o meu intervalo. Qual é o início do meu intervalo? Vai ser, no meu caso aqui, C5. Então, eu cliquei em C5 e já apareceu. Como eu desejo somar de C5 até C10, então eu tenho que colocar 2 pontos. O 2 pontos, ele define que vai ser calculado todo o intervalo, desde a primeira célula, no meu caso C5, até a última célula, no meu caso C10. Ok, então ele já mostrou o intervalo selecionado, tá? Se eu teclar Enter, já vai aparecer o valor total da soma de valor unitário. Muito cuidado para, ao invés de colocar os 2 pontos, você não acabar colocando o ponto e vírgula, porque o resultado vai ser diferente. Onde? Eu vou dar um clique duplo dentro da minha célula para poder editá-la. Vou deletar os 2 pontos e vou colocar o ponto e vírgula. Observem que já mudou, só que está selecionado é a célula C5, né, e a C10. Se eu teclar Enter, o resultado vai ser diferente. Por que foi diferente do anterior? Os 2 pontos, ele vai definir apenas a junção de 2 ou mais células. Como? No meu caso, eu coloquei os 2 pontos, aliás, perdão, pessoal, o ponto e vírgula, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei o ponto e vírgula, só lembrando. Então, ele fez a junção da célula C5, perdão, e da célula C10. Não foi de C5 até C10, foi C5 e C10, tá bom? Então essa é a diferença. Mas, tá, eu vou deixar os meus 2 pontos mesmo e vou teclar Enter. Ok. Outra maneira de se utilizar a função soma é através do comando autossoma, que nós vamos ter na parte superior da nossa guia página inicial, já bem à direita. Aqui nós vamos ter o comando soma, que é o autossoma. Então, antes de eu clicar nele, tá, eu vou clicar na seta do lado. Vou observar que aqui, ó, vão ter algumas outras opções. Mas, como no meu caso eu quero somar, tá, eu vou diretamente no ícone dele aqui, certo? Que seria o autossoma, e vou clicar. Observa que ele já inseriu a minha fórmula completa, certo? Então, o que quer dizer? Que ele já reconheceu todo o intervalo e aplicou a fórmula por si só. Então, eu teclo Enter e tem aí o meu resultado, tá bom? Ok, então, nessa videoaula a gente trabalhou um pouquinho com as funções básicas, tá bom? Na próxima videoaula, para que não fique tão estendido, a gente vai trabalhar com a personalização, tá? Nosso objetivo é deixar essa planilha de acordo com a imagem ilustrada. Muito obrigado, deixe seu like e se inscreva no canal.